Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Vilela. A gente vai falar um pouquinho do Voto Como Vamos e como é que a gente melhorou a campanha de 2012. Olá, boa tarde. Eu me chamo Nelice. Eu também participei do projeto como voluntária. E eu sou a Gabi. Eu sou cofundadora do Porto Alegre Como Vamos, que é a ONG que criou o Voto Como Vamos. Hoje em dia eu trabalho na TOTWORKS, no pilar de Justiça Econômica e Social, mas na época não tinha nenhuma ligação com tecnologia. O Porto Alegre Como Vamos, ele é, na verdade, um movimento aberto da sociedade civil e apartidário, então, de pessoas que tinham vontade de aprender e entender mais sobre política, nenhum expert ou professor nisso. E o nosso primeiro projeto foi o Voto Como Vamos. A ideia era a gente aproveitar a atenção dada às eleições de 2012, que é um momento em que as pessoas estão mais dispostas a pensar e falar sobre política, levando em conta o contexto de que em 2012, antes das manifestações e de tudo que aconteceu, a gente tinha uma grande resistência ao assunto, assim, muito poucas pessoas conversavam sobre isso não era tão debatido tão amplamente como é hoje. Então, a gente pensou em como é que a gente conseguiria aproximar mais o cidadão da política. No Voto Como Vamos, ele é um aplicativo onde todos os candidatos às eleições de 2012 teriam um espaço igual, independente de verba de campanha ou de influência, que é uma coisa que a gente sabe que, enfim, privilegia muito algumas pessoas em detrimento de outras, né, dependendo dos recursos que elas têm. E ele foi financiado coletivamente, porque a ideia era que não se tivesse grandes empresas privadas por trás que poderiam, enfim, ter algum interesse ou algo assim. Então, a gente decidiu que a gente, enfim, decidiu fazer um crowdfunding. E eu vou passar rapidinho o vídeo que a gente usou para o crowdfunding, para vocês entenderem um pouco mais do movimento e também para prestarem atenção um pouquinho de qual era a nossa ideia inicial, assim, e depois vão conseguir enxergar o quanto ela se transformou até o lançamento. Pra quê? Pra prefeito? Às vezes sim, é uma coisa que eu não me ligo muito, é política. Realmente não ligo. Porque na hora eu digo, não, esse eu gosto, esse eu não gosto, Olha, meu amigo, a esperança do brasileiro tá pouca. Eu acho que de maneira geral eles aprenderam um pouco como ganhar com o sistema, assim, da política, né? De maneira geral, a gente no Brasil como uma questão que a gente não debate o suficiente. Pode dizer o que eu vejo. Eu vejo um jogo de interesses muito grande, né? Tudo, eu acho que ninguém está procedendo como deveria, como a gente gostaria que procedesse. Cada partido puxando a brasa do seu lado e quem paga o pato é o povo, né? O sistema, assim, da política, né? Eles sabem como ganhar para eles. Só veem a política, eu acho, como só meramente ideologia e esquecem que ela é uma questão de governabilidade geral do país. Imagine que você pudesse aprender mais sobre os políticos e acompanhar suas propostas nas redes sociais. O Voto Como Vamos é uma plataforma nas redes sociais que revoluciona a relação eleitor-candidato para melhor decidir o futuro de Porto Alegre. Nele você pode sugerir propostas como se você fosse um candidato, conhecer os candidatos que representam o que você quer, comparar as propostas dos políticos que estão concorrendo, confrontando as notícias da mídia, as opiniões de outros cidadãos e as promessas dos candidatos. Tudo isso para escolher melhor aqueles que vão te representar ano que vem. É bem simples. A plataforma estará toda dentro do Facebook. Você não precisa sair do lugar onde já está conectado. A gente sabe, nosso papel de cidadão vai muito além do voto, mas começa por ele. Quanto mais consciente for o nosso voto, maiores as chances de construirmos uma cidade melhor. O Voto Como Vamos, ele faz parte do movimento Porto Alegre Como Vamos, que é um movimento da sociedade civil, apartidário e que visa melhorar nossa cidade. Acreditamos que só o cidadão sabendo o poder que tem em suas mãos é possível mudar a realidade para melhor.
A gente acha que essa mudança começa no processo mais básico da nossa cidade, que é a eleição. A nossa ideia como voto, como vamos, é aproximar as pessoas do processo eleitoral, aproximar as pessoas desse processo fundamental da democracia, fazer com que elas vivenciem todas as etapas do processo eleitoral e entendam o que está acontecendo. Então eu acho que o Porto Alegre como vamos, assim como outros coletivos, outros movimentos que estão surgindo hoje, eles estão construindo uma nova forma de mobilização. Para isso se tornar realidade, precisamos da sua ajuda. Quanto mais arrecadarmos, mais rápido o projeto sairá do papel. E ainda, a plataforma terá código livre. Poderemos replicar a ideia para outras cidades também. E aí, vamos? Então, esse era nosso vídeo de divulgação, explicando um pouquinho, essa era a nossa ideia inicial de plataforma. Com o vídeo, a gente conseguiu arrecadar R$ 15.600 dos 12.500 que a gente solicitou. Esse valor, ele foi estipulado porque a gente pediu diversos orçamentos, enfim, de custo, de quanto sairia, a gente não tinha ideia de nada mesmo, assim, de tecnologia, nenhum membro, ninguém que estava participando tinha conhecimento ou já tinha atuado em algo parecido. Então, a gente, nos disseram que vai custar, era tipo 9, 10 mil, 11 mil, a gente, então tá, vamos colocar 12.500, paga as taxas e tá tudo tranquilo. E quando a gente chegou nos 15.600, a gente disse, tá ótimo, vamos conseguir fazer super rápido, vai ser incrível. E aí, o que aconteceu quando a gente já estava com dinheiro, é que nenhum dos fornecedores que a gente conversou anteriormente podia mais fazer. Uns era porque a gente está cheio de coisa, não tem como pegar isso agora. Outros disseram que o orçamento atualizado tinha passado de, sei lá, 11 mil para 30 mil, enfim. E acho que isso prova muito da nossa inexperiência na área, etc. E a gente ficou bem, tipo, o que a gente faz agora, né? E aí, nisso, uma amiga de alguém que participava do movimento, contou para um desenvolvedor da TOTWORKS do projeto e eles nos pediram para ir lá apresentar a nossa ideia. Então tá, eu trabalho na TOTWORKS há 4 anos, né, mais ou menos desde que a gente abriu o escritório aqui em Porto Alegre. E a TOTWORKS ela tem 3 pilares, basicamente. Então, um é o nosso negócio sustentável, a gente busca a sustentabilidade do negócio. A excelência tecnológica, né? Então é isso que nós buscamos, é um dos drivers da nossa empresa. E a justiça econômica social como um outro pilar. Todos esses 3 pilares norteiam as nossas tomadas de decisão dentro da empresa. E aí apareceu essa proposta, né, do nosso colega trouxe, eles fizeram toda essa apresentação durante o almoço para a gente, um monte de gente parou ali na nossa cozinha para ouvir o que eles tinham a dizer sobre esse projeto. E aí a gente, bacana a ideia, essa tem tudo a ver com o que a gente quer com tecnologia, que é realmente mudar o mundo através da tecnologia e criar mais justiça econômica social, prover isso, né? Então, tá indo pro lado. Desculpa. Tá, e aí a gente decidiu, beleza, vamos fazer. Depois de que eles nos apresentaram tudo isso, e a gente ficou definindo, ok, como é que funcionam essas coisas dentro da TOTWORKS? A gente pode simplesmente aceitar, montar um time, como funciona? Então, quando a gente fala nessa área e tal, a gente tem um tipo, que é o pro bono, que a gente chama. E, basicamente, ele pode ser, ou a gente aloca um time inteiro, dentro um time para fazer esse projeto, ou a gente vai lá e pode se voluntariar. O legal do pro bono dentro da empresa é que tu pode às vezes testar alguma ideia nova ou pode fazer alguma coisa realmente bacana e com um fim muito importante que pode realmente mudar a situação de uma cidade ou de um hospital no Haiti. Então é bem bacana. Então, para começar, a gente, ok, beleza, como a gente vai fazer? A gente se reuniu num sábado, na TOTWORKS, o dia inteiro, e a gente fez uma série de workshops, que dentro da TOTWORKS é conhecido como Inception. Elas apresentaram todo esse mesmo vídeo e todas as ideias que elas tinham, né, o grupo do Porto Alegre Como Vamos, e a gente, beleza,
mas vamos definir qual é o problema real, qual é a problemática por trás que vocês estão querendo resolver. E aí, a gente então fez esse workshop para tentar descobrir o real valor desse produto. O escopo, como vocês viram no vídeo, era todo esse. E, ao final do workshop, a gente definiu, ok, é bastante coisa, e não necessariamente todas essas coisas trazem o valor que tu quer, que vocês queriam, que era exatamente... a gente quer criar uma plataforma igualitária, onde todos tenham a mesma voz e que a gente consiga melhorar a comunicação entre candidatos e a população. Então, de todo esse escopo que eles tinham inicialmente, que era uma ideia, vamos fazer meio que um joguinho no Facebook, a gente deixou com foco exatamente em conhecer os candidatos, comparar propostas dos atuais candidatos, então, como é que a gente faz, quais são as novidades que eles têm a fazer, adicionar todos os candidatos de uma maneira igual. E, além dessas 3 coisinhas, o que a gente mais fez foi a importação dos dados do TSE, porque a gente viu ali que tem todas as informações sobre os candidatos de uma forma bem igualitária. Então, as fotos eram todas em preto e branco. E a maneira de interagir no Facebook que a gente definiu. Então, ao invés de tu ir lá e criar um perfil teu como prefeito, foi, você pode curtir ou não uma proposta, e você pode compartilhar propostas que tu gosta no Facebook. E uma coisa legal também era, você podia perguntar para aquele candidato, e ele, como tinha um perfil no Facebook também, poderia responder. Aqui a gente tem a ideia inicial, então a gente fez os mock-ups bem detalhadinhos no início, assim, em parceria com uma outra empresa. Então, eram vários voluntários. Assim. Como foi feito o projeto dentro da Totrix, foi através do voluntariado das pessoas. Então, também, além de nós, da Totrix, tinham outras empresas trabalhando que fez esse mock-up, bem detalhado. E isso nos ajudou a dar um norte para o que a gente estava buscando. Mas teve alguns empecilhos no meio do caminho também. A gente tinha 2 meses para entregar antes das eleições, ou a gente ia esperar, beleza, então só das próximas eleições a gente vai conseguir validar essa ideia do voto como vamos. Então, tinha uma tensão bem grande entre o escopo que a gente tinha, a quantidade de trabalho que a gente tinha, o tempo, e o tempo de voluntários também que a gente tinha trabalhando nesse projeto. Então, dos desafios que a gente teve dois grandes tópicos que a gente cita como, beleza, esses foram os 2 grandes desafios, que um é, bom, o design foi o primeiro. Não que foi muito bom a gente conseguir outras pessoas para nos auxiliarem, mas eram várias equipes trabalhando separadamente e não se comunicando tanto quanto deveriam. Então, às vezes, a gente implementava uma coisa, eu via que alguma coisa não era possível, e isso ia de encontro com aquele exemplo, aquele mock-up que vocês viram anteriormente. E também as ideias foram se construindo ao longo do tempo e foram modificando algumas das coisas. Então, a gente também não tinha um time fixo, então, que complicava a gente saber exatamente quando é que a gente vai realmente terminar. Às vezes, tinha code jams durante a semana que tinham 10 participantes, mas como a gente é uma consultoria também, as pessoas viajam muito, e aí acabava que em outras a gente tinha 2, 3 consultores, desenvolvedores, junto com o pessoal do Porto Alegre Como Vamos. E aí, a gente visualizou que tudo bem, a gente tem todo aquele mock-up, mas ele ainda assim é muito prematuro, então foi definido muito antes de começar o projeto, não muito antes, mas antes da gente estar efetivamente desenvolvendo, e ao longo de todo o processo a gente viu que a gente foi alterando algumas coisas e adaptando para chegar ao real valor que a gente buscava com aquilo ali. E um exemplo disso foi que a ideia toda era antes dentro do Facebook, era uma plataforma para ser um joguinho e tal. A gente cancelou o joguinho, mas vamos deixar ainda com a participação, com o login e com as propostas. Mas o fato é que, por uma questão de negócio, a gente se deu conta que, bom, se a gente deixar somente no Facebook, pessoas que não têm, sei lá, por algum motivo, o Facebook, não vão conseguir acessar as propostas desses candidatos. Então, a gente deixou fora, então, exatamente para poder abranger mais pessoas para aquela plataforma. Um outro ponto interessante também é que na hora que a gente tentou fazer a integração com o Facebook, a gente viu que
a documentação da plataforma necessária para se desenvolver uma aplicação dentro do Facebook, como um jogo ou como enfim, como uma aplicação embutida ali dentro da experiência do Facebook, tem uma documentação muito fraca, toda em inglês, é super difícil de entender e de testar o que está acontecendo ali. Não é necessariamente impossível, mas que estava dificultando muito o nosso trabalho ali. Tinha muito poucos exemplos, a gente não conseguia entender muito bem quais as mensagens de erro e por que elas estavam acontecendo. Às vezes funcionava na máquina de alguém, não funcionava na do outro. Quando a gente tentava passar aquilo para um outro ambiente de produção, por exemplo, também a gente teve mais problemas. Tentamos entrar em contato com o suporte dos caras, mas eles têm um ciclo de resposta e um ciclo de trabalho diferente do que a gente precisava na época. E a gente resolveu abandonar algumas das ideias de usar a API do Facebook para escrever o Voto Como Vamos dentro do Facebook e resolveu fazer com que algumas dessas integrações com o Facebook ainda existissem. Então, a gente tinha compartilhar, gostar de uma proposta ou comentar numa proposta. E dessas propostas que foram curtidas, compartilhadas, enfim, muitos dos candidatos que estavam participando do Voto Como Vamos também responderam. Então, teve uma interação legal entre os candidatos e o pessoal que estava participando da plataforma. Então, apesar desses problemas que a gente teve com a API do Facebook, a gente acabou com um resultado final mais ou menos assim. A gente teve algum trabalhinho ali para adaptar o design como uma aplicação externa, né? Então a gente tirou toda aquela malha ali em volta do próprio Facebook e fez um design nosso, adaptou o design que já existia. E essa é mais ou menos a cara da tela ali onde você pode ver todas as propostas de um candidato em particular. Como é que a gente fez isso? Bom, em 2 meses de desenvolvimento, com um time voluntário, que não estava necessariamente sempre ali, que estava mudando de composição o tempo todo, a gente tinha que buscar algumas soluções talvez menos pragmáticas em uns lados e mais mão na massa, e menos audaciosas em outros, para a gente ter uma equipe que podia entrar e sair, que qualquer um poderia entrar e sair sem necessariamente causar muito dano ou muito impacto ao que estava sendo feito. Uma das coisas que a gente viu logo no começo é que tinha um interesse muito grande em 2012, como ainda tem até hoje, sobre a plataforma Ruby on Rails. Muita gente querendo aprender e não tem um projeto legal para começar. Então, a pessoa segue os tutoriais ali, mas não tem ninguém para trabalhar junto, não tem ninguém para trocar uma ideia sobre. E a gente aproveitou esse interesse, então, e trouxe um problema legal para essa galera resolver. Então, quer aprender Ruby on Rails, quer aprender Ruby on Rails com gente que já sabe muito bem da plataforma, que já sabe escrever código bom em cima daquilo, que já sabe dos problemas, já pode te dar um toque sobre o que funciona, o que não funciona. Beleza, chega aqui, passa umas horas com a gente num Code Jam. Se você gostar, volte. Se você não gostar, explica para a gente por que não. A gente vai tentar melhorar da próxima, então volte assim mesmo. E por aí vai. Com o orçamento que a gente tinha no Voto Como Vamos, e como o time inteiro, a equipe inteira, era basicamente de voluntários que não tinham lá muito tempo, e a gente não sabia por quanto tempo a gente conseguia ter deles, a gente resolveu também que o único jeito de fazer esse negócio para o ar era colocando numa plataforma onde toda a operação do sistema, a operação de manter o servidor funcionando, manter o serviço em pé, escalar caso tivesse uma quantidade de acessos de usuários muito grande, era numa plataforma como o Heroku, que é uma plataforma como serviço. Então, o que o Heroku faz? Ele te dá um repositório de código, você joga o código lá dentro, ele se vira para descobrir o que é aquilo, como fazer aquilo funcionar, põe o seu servidor no ar e você não se preocupa mais, a não ser que você esteja usando recursos demais. Aí ele vai te chamar para pagar um pouquinho e você sobe mais servidores, enfim. Mas, a princípio, está tudo resolvido ali. Esse repositório de código fica em cima do Git. E como a gente já estava usando o Git mesmo, que é um sistema de controle de versão bem bacana, uma outra maneira que a gente viu de buscar colaboradores e buscar mais gente experiente para vir trabalhar com a gente era usando o GitHub. O GitHub é uma plataforma gigantesca, quase todo desenvolvedor que está chegando perto de open source hoje em dia tem uma conta lá, então a barreira para começar a trabalhar ali era muito pequena. E a gente conseguiu algum progresso não tendo que lidar com os problemas de infraestrutura, simplesmente jogando eles para outras organizações que podiam nos ajudar com isso de uma maneira ou grátis ou muito barata, para que a gente se focasse mesmo no problema a ser resolvido. Uma outra
maravilhazinha que a gente achou no meio do caminho foi essa biblioteca chamada Devise. Ela pega todos os problemas de autenticação e todos os cri-cris de colocar um usuário que você nunca viu na vida dentro do teu banco de dados ali, através do Facebook e outras, não sei quantas centenas de integrações que eles têm ali. O Devise é super bacana, ele já integra com o Ruby on Rails, já está tudo pronto. Você só precisa dizer, bom, está aqui o meu formuláriozinho de, por favor, entre na minha aplicação, está aqui um outro link que o cara vai seguir quando ele resolver clicar para entrar na sua aplicação, e aí, desse ponto em diante, você sabe que você tem um usuário válido, que é uma pessoa de verdade, que está autenticada, e por aí vai. E, por último, como a gente precisava de um banco de dados para guardar tudo isso, a gente também resolveu ir para a solução que tinha a menor barreira possível para alguém começar a trabalhar ali. A gente começou com MySQL e viu depois que a busca do MySQL não era lá essas coisas, porque a gente estava querendo fazer com que a busca funcionasse em cima do texto das propostas. Bancos de dados relacionais geralmente não são tão bons com busca em texto puro quanto eles são em busca em texto estruturado e organizado, ou informações estruturadas em geral. Mas tem uma extensão bacana do MySQL chamada Sphinx, que faz com que adiciona muitas features bacanas de busca de texto, como se esperaria de um mecanismo de busca num site que tem bastante conteúdo texto. Com isso, a gente conseguiu resolver o banco de dados de uma maneira bem fácil de integrar e bem fácil de começar a trabalhar em cima. A busca de texto também ficou super fácil de manter e também é bem suportada pela plataforma do Heroku, então a gente não tinha que se preocupar com o volume de dados e coisas do tipo. E algumas semaninhas ali de desenvolvimento depois, a gente já tinha nossas primeiras versões no ar. Quando a gente ligou o sistema e fez ali uma festa para divulgar tudo mais, a gente trouxe alguns usuários convidados ali, a gente trouxe muitos candidatos para dentro da plataforma e mostrou para eles como é que funcionava, pediu para eles darem uma brincada lá, ver se era isso mesmo que eles queriam, pegou todo esse feedback e foi adaptando nas próximas semanas. Então a gente não foi para o ar de uma vez só, a gente foi para o ar primeiro para mostrar para os usuários iniciais ali, e depois, conforme a gente foi entendendo o que eles queriam fazer ali dentro, a gente foi adaptando. Então, o desenvolvimento começou não necessariamente com um conjunto de funcionalidades prontinhas ali que a gente sabia que queria entregar, mas ele começou com um objetivo geral, e a gente foi chegando mais próximo do que acabou ficando no ar um pouco depois, através de iteração, e ouvir os usuários, ouvir os candidatos e ver como é que os padrões de acesso funcionavam. Então, a gente não tinha necessariamente um plano muito perfeito quando a gente começou, mas a gente acabou com a melhor solução possível, dado o prazo e a equipe que a gente tinha. Nisso, eu posso dizer que a gente pode comemorar bastante. A gente teve 21 mil visitas, dessas 13 mil, quase 14 mil foram únicas. São 118 mil page views, então, dessas 14 mil pessoas, a gente conseguiu fazer com que elas ficassem bastante no site, navegassem bastante, olhassem bastante coisa lá dentro. Espera-se que elas leram bastante das propostas, se inteiraram e se informaram sobre os candidatos das eleições de 2012. E o nosso tempo médio de visitação foi bem alto para uma plataforma nova, que pouquíssima gente conhecia, sendo que a gente ainda não tinha conseguido tanta informação sobre o que queria ser feito com aquela plataforma. Então, para um site que abriu em agosto, chegar em novembro com um tempo médio de visitação de 4 minutos, sendo que ele contém conteúdo pequeno ali, né? As propostas não chegavam muito mais do que 5 parágrafos, é uma boa conquista. Dessas, 70 candidatos participaram. Eu não sei quantos candidatos a gente tinha nas eleições de 2012. Tá, então, prefeito mais ou menos 10, vereador mais ou menos uns 400. Então, 70 de 400, nada mal. E desses, mais de 300 propostas foram parar no sistema. Dessas 300, praticamente todas elas foram comentadas, discutidas, curtidas ou não curtidas, e por aí vai. Essa parte dos vereadores, acho que é uma das mais trabalhosas, assim, porque, no fundo, a gente, para conseguir conversar com os candidatos, a gente tinha que ir em cada partido e solicitar o e-mail dos candidatos para poder, enfim, disparar os e-mails com senhas e logins, etc. E, assim, tem um monte de candidatos que não têm e-mails, tem um monte de partido que não tem os e-mails dos candidatos a vereador do partido.
Então, foi uma coisa que nos tomou assim, um tempo e exigiu um esforço e um trabalho nosso que a gente não tinha imaginado jamais assim, que seria tão grande. Então, às vezes alguém diz, eu posso ajudar com alguma coisa, gente? Sim, por favor, vai lá na porta do partido X e conversa com eles, porque a gente realmente precisa dos e-mails de todo mundo, sabe? Opa. Então, além desses resultados de métricas, a gente também foi muito legal, porque no nosso primeiro ano assim, de Voto Como Vamos, a gente já conseguiu que a plataforma fosse replicada em Caxias. Então, mesmo a gente tendo lançado meio em cima da hora, assim, eles já conseguiram adaptar e usar o código lá. A gente foi notícia acho que nos principais, acho que em praticamente todos os jornais assim, de Porto Alegre, em alguns do Rio Grande do Sul. Na mídia nacional também a gente apareceu em algumas coisas, o que nos ajudou não só a trazer pessoas para a plataforma, mas também a ir em muitas escolas. Diversas escolas nos contatavam para a gente poder ir até a escola e conversar um pouco com as crianças. A gente fez um trabalho bem grande com grupos de escoteiros também. Então, isso foi muito legal. É uma coisa que a gente não tinha esperado muito que fosse acontecer, mas acabou nos aproximando muito de pessoas dessa faixa etária. Assim. Então, a gente começou até a tentar estudar um pouco mais em como conversar com eles, que tipo de informação levar e etc. Uma pergunta, quando a gente passou o primeiro vídeo, deu para ouvir? Sim, tá. Porque tem um vídeo bem curtinho aqui que é do lançamento da plataforma, que mostra direitinho como é que foi o resultado final e etc. Mais que uma ferramenta, o Voto Como Vamos faz parte de um movimento, o Porto Alegre Como Vamos. Um movimento aberto, apartidário, feito pela sociedade civil e que acredita que uma relação diferente com a política é possível. Este projeto só está sendo lançado porque 257 pessoas nos apoiaram no Catarse e ajudaram a disseminar o projeto. Uma delas foi a Amanda, que mandou e-mail para o Júlio, que trabalha na TOTWORKS, e nos convidou para ir lá contar a nossa ideia. Desde então, contamos com o esforço de um grupo de 12 desenvolvedores, que doaram mais de 500 horas para tornar tudo isso possível. No Voto Como Vamos, você pode conhecer as propostas dos candidatos através de uma lista aleatória, pelas propostas mais discutidas ou por temas. Pode encontrar os candidatos por partido ou pelo nome. Além disso, pode concordar ou discordar de uma proposta, comentar e fazer perguntas para o candidato. Nesse aplicativo, o eleitor não apenas recebe as informações, como pode também interagir. O espaço é o mesmo para todos os candidatos, que têm um perfil com seus dados públicos e podem inserir suas propostas. O Voto Como Vamos é um aplicativo beta, ou seja, ele está em constante construção. E por ter um software livre, ele pode ser replicado em qualquer cidade. Ele representa o primeiro passo de muitas outras coisas que queremos fazer, porque acreditamos que as mudanças, para serem significativas, não precisam ser grandes. Então, esse foi o resultado final. Esse foi o vídeo que a gente usou para, enfim, meio que como um tutorial de como usar e do que poderia ser acessado na plataforma. E acho que, no fim de tudo, assim, o que ficou para a gente é meio que a mensagem de que é possível, assim, que dá para fazer. Porque acho que agora, contando, tudo já estando no ar e pronto e funcionando, é até difícil lembrar como foi na época, assim, que era todo dia a gente chegava e pensava, não vai dar tempo. Sempre tinha alguém lá do time de desenvolvedores dizia, olha, a gente está fazendo tudo o que dá, mas a gente não pode garantir, porque é difícil, é voluntário, é inconstante o nosso tempo aqui. E a gente lidando com diversos voluntários também em áreas diferentes, tipo, pessoas nos ajudando com design, pessoas nos ajudando mais com a parte de HTML, pessoas nos ajudando, e aí todos os desenvolvedores da TW, mais, tipo, assessoria de imprensa. Então, eram diversos voluntários trabalhando em paralelo, e tinha momentos que realmente parecia que jamais iria para o ar, assim, que a gente nunca conseguiria lançar. E a sensação, assim, e acho que a grande lição que ficou para a gente, assim, foi uma coisa muito boa de que, sim, quando a gente tem vontade e é uma ideia que tem algumas pessoas que compram ela, assim, e gostam dela, tem como fazer e dar certo e etc. Então, acho que é isso. A gente queria deixar um espaço para perguntas.
Deixa eu repetir a pergunta, então. A gente teve muito problema, se a gente teve muito problema com trabalho sendo duplicado em paralelo e coisas se atropelando. Um pouquinho. No começo a gente teve muito mais do que depois que a estrutura do projeto já estava mais no lugar, né? Mas no começo alguém queria usar Postgres ao invés do MySQL. Então a gente teve durante um tempinho ali duas vertentes do código, uma que usava um banco de dados e outra que usava outro. E demorou um pouquinho até a gente conseguir chegar num ponto onde a gente tinha todo mundo numa sala e falou, gente, vamos resolver aqui se a gente vai para um lado ou para o outro. Agora, como a gente tentou levar cada uma das funcionalidades numa história de usuário a menor possível, a gente fez com que todas as funcionalidades do site fossem picotadas em implementações menores, do menor tamanho, assim, não só menor tamanho físico, né, em código, mas também o menor tamanho cognitivo, assim, que a gente conseguisse explicar qualquer funcionalidade que a gente queria fazer no site, ou que já foi feita no site, em coisa de 2 minutos no máximo. Então, depois que a gente conseguiu montar essa estrutura, depois que a gente conseguiu fazer com que as histórias e as funcionalidades fossem muito picotadas, muito pequenininhas, a coisa andou bem mais. Então, a gente quase não teve conflitos depois, sei lá, da primeira, segunda semana. Assim. Uma coisa também que ajudou bastante foi exatamente essa questão das histórias que o CV falou. E, além disso, a gente usou no próprio GitHub para colocar essas histórias. Então, tinha parte de textos e as pessoas podiam fazer o sign-up, digamos assim, eu estou cuidando dessa história. Então, a gente conseguia ver todo mundo que estava contribuindo para o código e eles diziam assim, 2 desenvolvedores estão trabalhando nessa história. Então, se tu tinha alguma coisa, tu já sabia para quem tu tinha que perguntar, quem que tu tinha que conversar, ou se tu sabia que alguma coisa ia impactar naquela parte, talvez tu já estava direcionado. Então, acho que isso também foi uma coisa que ajudou muito a gente diminuir esses retrabalhos e escrever em cima de um e outro. Oi. Alô? Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, agradecer e dizer que é excelente iniciativa de vocês, gostei muito. E parabéns por ter escolhido o MySQL no final das contas. Isso foi legal. Vocês falaram do crowdfunding que vocês conseguiram. Eu vi que vocês tiveram muito voluntários trabalhando nisso, mas eu fiquei curioso em saber, no final das contas, quanto é que custou para vocês, né, do dinheiro que vocês tinham? Usaram tudo, usaram mais? E se você pudesse comentar também um pouco, você falou de negócio, como é que isso, qual é o próximo passo disso, né? Onde é que vocês vão chegar e como é que vocês vão sobreviver? Então, da primeira pergunta do crowdfunding, a gente até hoje ainda tem um pouco de verba de tudo isso que a gente arrecadou. A gente tem uma planilha Excel, na verdade, no nosso blog lá, com todo atualizado dos nossos gastos, mas no fim, o que aconteceu foi assim, a gente teve diversos gastos que a gente não imaginava, como, por exemplo, a gente teve que abrir uma associação. Para abrir uma associação, tu tem diversos custos com advogado, contador. A gente tinha que pagar, tu tem que ter uma contadora mensalmente paga para comprovar que tu não está tendo renda nenhuma. Então, assim, são coisas que até a gente não imagina quando a gente fala em ONGs e associações, que, na verdade, normalmente tem uma verba super curta, e a gente se deparou com todas essas questões. A gente usou muito da verba para fazer vídeos. Então, a gente criou um vídeo também do que faz um vereador, explicando um pouco da função de vereador. A gente fez um vídeo do que faz o prefeito, qual é a função do prefeito, e, na verdade, a gente ainda não conseguiu finalizar ele, a gente provavelmente vai usar nas próximas, não sei se vai valer a pena lançar antes. E a gente fez um vídeo também de 1 ano do Voto Como Vamos, que a gente deve lançar em breve, que está pronto já, com, enfim, todos os resultados e o que aconteceu depois e com nossos planos futuros também, que é bem isso que tu perguntou. Sobre planos futuros, é meio difícil até dizer, porque o que acontece numa associação, uma organização, num grupo que é aberto, as pessoas entram e saem o tempo todo. Então, o rumo daquele grupo ele vai mudando e se definindo ao longo do tempo.
O que a gente começou a fazer, e é possível que seja algo que a gente vá seguir adiante, a gente começou a criar, também junto com a TOTWORKS, uma plataforma de acompanhamento da Câmara de Porto Alegre. Então, é uma plataforma que vai ter ali todos os projetos de lei que estão tramitando na Câmara. A gente vai conseguir visualizar os votos de todos os vereadores, visualizar quais foram as propostas que eles, levaram, né, para a Câmara para aprovação. Então, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, a gente cogitou usar o voto como vamos nas eleições agora também, mas que, no fim, não faz muito sentido com o nosso objetivo, que é acaba sendo mais focado em Porto Alegre. E a gente não sabe nem se a gente consegue ter braço, assim, né, para lidar com uma eleição, né, federal, estadual, enfim. Então, são essas as possíveis coisas. A gente continua trabalhando bastante com escolas. Então, isso é algo mais constante, assim, que a gente tem ido muito em escolas públicas. Tem um dos membros do grupo, ela é psicopedagoga, então ela tem feito bastante esse contato, e isso a gente tem feito de uma forma mais contínua, assim. Olá. Oi. A ideia de vocês é muito bacana, viu? Obrigada. Ela é nova, e eu vejo assim que se vocês continuarem, ela fará muito sucesso. Inclusive, eu gostaria, já que você estava falando sobre os planos futuros, se vocês pretendem colocar isso também para outras cidades, assim, quando for colocar realmente, de fato, não sei se vocês fizeram somente teste, né? Mas isso aí é algo que poderia ser colocado em todo o país. Sim. Certo? E hoje a gente precisa disso, a gente precisa muito, seria muito bem-vindo a um sistema desse, ainda mais agora, né, que nós estamos finalmente mais preocupados com as nossas políticas. Sim. Viu? Primeiro, obrigada, muito bom ouvir isso. Segundo, o que, na verdade, sobre replicar em outras cidades, a nossa ideia de fazer ele em código, enfim, como código livre, aberto, etc., é exatamente essa. A gente não tem como, infelizmente a gente não consegue daqui implementar em outras cidades, especialmente por essa questão de contato com partido e com candidato. Assim, é uma coisa bem complicada, que demanda bastante tempo, e acho que se torna um pouco importante tu estar no mesmo local, assim. Tipo, eu poder ir até a sede do partido em Porto Alegre ou onde for. Então, em Caxias, isso aconteceu. A gente tinha pessoas de lá entraram em contato com a gente dizendo que tinham interesse. E aí o que a gente faz normalmente é marcar diversas reuniões e ajudar as pessoas de lá a implementar a partir da nossa experiência. Então, normalmente, algum desenvolvedor que ajudou a fazer conversa com alguém de lá para ajudar nessa parte mais técnica. E a gente normalmente fala um pouco sobre o que a gente foi aprendendo com a nossa experiência de implementar aqui. Mas, assim, a ideia, a gente gostaria muito, assim, quanto mais as pessoas usarem, melhor. A gente, infelizmente, não consegue, né, abraçar todas as cidades, mas seria ótimo, assim, se tivesse mais gente fazendo isso. Boa tarde. Tu falou que queria... um dos possíveis projetos seria o que faz um vereador no sentido, o que ele está realmente fazendo na Câmara. Eu não sei se tu conhece, mas a nível federal tem o rankingpolitico.org, que é justamente isso, foi uma plataforma criada, onde ali tu tem uma lista dos melhores políticos, digamos assim, tem um ranking lá, desde o melhor político mais ativo ao aquele que só deixa o terno em cima da cadeira e não apresenta nada de inovador. Eu acho muito interessante isso. Além da tecnologia, acho que o pessoal tem que começar a discutir política. Tem-se um tabu muito grande, que não se discute política, futebol e religião, mas tem que se discutir sim, porque se a gente ficar dependendo só do nosso governo, nada vai mudar. Se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não apresentar ideias inovadoras para mudar a política, para saber o que os parlamentares, os vereadores estão fazendo, nada vai mudar. Eu acho que essa iniciativa de vocês é muito, 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 muito importante para todo esse processo. Quanto à expansão em outras cidades, depois a gente pode falar em off, mas em Alegrete, da cidade onde eu estou vindo, tem um núcleo de inovação tecnológica lá na Unipampa, e se vocês tiverem interesse de apresentar o projeto lá em Alegrete, é só falar comigo. Muito legal, vamos conversar.
sobre o ranking dos políticos, assim, na verdade, quando a gente fala em política, em aproximar cidadão de política, existem diversas formas de fazer isso, né? E acho que cada grupo, cada pessoa encontra a que acredita que se encaixa melhor. A gente não acredita muito em ranking, porque acaba assim, o que a gente tem lutado contra é o fato das pessoas votarem muito porque o cara aparece no jornal, ou porque está sempre na TV, ou porque é meu vizinho, ou porque minha mãe vota nele, etc. E quando a gente cria um ranking, acaba que a gente não consegue quebrar com essa lógica. A gente tende a olhar um ranking e pensar, bom, eu vou votar no cara que está lá em cima. Então, de certa forma, a gente acaba mantendo um pouco esse padrão. Enfim, tipo, existem diversos benefícios de fazer isso, diversos prós e contras. Acaba que a gente tentou achar outra forma que buscasse um pouquinho mais assim, a reflexão e que tu tente encontrar o que tu quer para a tua cidade e que candidato se encaixaria melhor nisso. Mas, enfim, não tem certo e errado, a gente só acaba não fazendo muito para tentar quebrar um pouquinho essa lógica. Assim. Eu lembro que a gente teve uma discussão muito grande sobre isso. Na hora de descobrir qual era o conjunto de features do Voto Como Vamos, porque a gente queria fazer esse ranking. Era muito óbvio mostrar um ranking de candidatos que têm as propostas mais aceitas ou mais comentadas, enfim. E a gente resolveu mudar o foco da coisa e fazer com que o ranking fosse das propostas. Então a gente olha para a proposta mais comentada, a proposta mais querida pelo público, enfim, mas diminui um pouco o senso de que a pessoa estava votando no candidato. Ela estava discutindo a ideia, não a pessoa, entendeu? Então, a gente tem algumas reservas quanto a rankings em geral, como a Gabi explicou, mas tem um detalhe aí que, às vezes, uma diferença em como você desenha a interação do usuário com um sistema desses muda completamente o foco do que ela está... De como ela navega e como ela opera aquilo. Isso foi uma das coisas que a gente só se ligou quando a gente já estava no ar e começou a ver como os usuários interagiam com a plataforma e viu que esse negócio de ranquear e quem é bom, quem é mal, não estava ajudando e resolveu tirar algumas coisas que levavam o pessoal para esse caminho. Mais alguma? Bom, a pergunta que eu ia fazer, eles já fizeram, mas, assim, enquanto as outras sedes que estão localizadas em São Paulo e Fortaleza, acho, elas também têm interesse em fazer esse projeto nas cidades? As outras sedes... Peraí, as outras sedes da ThoughtWorks. Tá. São Paulo e Recife, claro, participaram do projeto na medida do possível, viram que ele estava acontecendo. Mas o problema maior do Voto Como Vamos, de colocar uma plataforma como o Voto Como Vamos em operação, era operacional e tinha um elemento desse operacional que era o software. Então, não ter o site para colocar no ar é um empecilho. Mas beleza, agora a gente resolveu essa, só que tem todo um outro mundo de coisas ali que a gente tem que começar a agilizar. Então, os contatos com os partidos, os contatos com grupos que vão atrás desse tipo de coisa, assessoria de imprensa, o educacional e o operacional da coisa, são, diria, muito mais difíceis de colocar no ar agora do que o software. E são coisas que a ThoughtWorks em si não tem tanto capital. A gente não tem essa galera que está engajada com os vereadores, ou com os candidatos, ou com os partidos, e por aí vai. Talvez a gente conheça alguns amigos, mas a ThoughtWorks em si é uma consultoria de desenvolvimento de software. A gente tenta fazer com que isso seja usado para coisas legais, mas não é necessariamente uma coisa que a gente já tem dentro de casa, contato com o partido, por exemplo. Então, todo esse operacional ainda não está no lugar nas outras cidades onde a gente opera, em Recife, em São Paulo e nas próximas que vão vir por aí. Tem um bom começo. Ainda falta um grupo como o Porto Alegre Como Vamos. Acho que é bacana falar também que é um projeto que é do voto da organização Porto Alegre Como Vamos. A ThoughtWorks, assim como os outros parceiros, ela entrou como parceira. Então, tipo, a ThoughtWorks liberou espaço, a gente tinha... Então, os voluntários tinham um reconhecimento interno, tinham... vai lá, show de bola o teu trabalho. Mas não era um projeto da ThoughtWorks. A gente viu que a ideia realmente era alinhada com o que a gente busca para a transformação do mundo, né, através da justiça econômica e social, como eu mencionei antes.
antes. Então, o projeto ainda é do Porto Alegre Como Vamos, e a ideia é que quanto mais pessoas replicarem essa ideia em outros lugares, mais força a gente vai, a política vai ficar no Brasil e mais discussões a gente vai conseguir gerar. Se a gente chegou a conversar com o Partido Pirata sobre isso. Na verdade, eu vou te falar que eu não me lembro, porque eu conheci algumas pessoas do Partido Pirata que estão movimentando aqui em Porto Alegre. Eu não lembro se a gente chegou a conversar sobre a plataforma, mas eu até acho que sim, talvez. Mas acho que é uma boa até, de repente... tem bastante a ver, eu acho, né? Tem algumas questões similares, assim. Legal. Eu não sei se você mencionou, mas quantos voluntários vocês têm hoje e, né, ativos, né, com essa transição? E o que vocês precisam? Né? Vocês precisam de mais ajuda? Que tipo de ajuda vocês precisam? Tá. É difícil dizer exatamente quantos voluntários a gente tem, porque realmente é muito inconstante. Tem reuniões que vão ter 15 pessoas, tem reuniões que não vai ninguém e cancela a reunião, vai uma pessoa, duas. Então, depende muito. Eu diria que hoje em dia tem mais ou menos 8 pessoas trabalhando no Porto Alegre Como Vamos. A gente tinha, para essa plataforma de controle de propostas, de lei, etc., da Câmara, dos vereadores, a gente tinha, inclusive, tinha um grupo de estudantes daqui da PUC que estava nos ajudando com isso. Então, a gente já tem um início assim, feito, mas ainda falta um monte de coisas. Então, eu diria que tem assim, mais ou menos 8 no movimento e mais alguns desenvolvedores. Mas eu acho que o que mais falta agora, o que aconteceu nessa época das eleições foi que tinha assim, algumas poucas pessoas, mas que queriam muito que isso acontecesse. E assim, que a gente tinha um prazo curto e a gente queria, e era meio que, vamos dar um jeito e vai sair. E eu acho que agora, como não tem o prazo, e como as pessoas, a gente assim, sacrificou bastante, muitas horas nossas nesse projeto, acho que falta um fôlego de novo, de assim, vamos de novo para a luta e fazer acontecer, assim. E, inclusive, tipo, a gente tem grupo no Facebook e tudo mais para novos voluntários que queiram se juntar a gente, tudo mais. Obrigada. Tempo esgotado. Tem uma plaquinha aqui. Obrigada, gente.